Olá, crocheters! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Hoje eu vou ensinar vocês a tecerem essa gola, um bolero com mangas, uma gola com mangas, um cachecol com mangas que você pode usar da forma que você preferir aí. É uma opção para quem quer fazer uma gola e que já aproveita aí e faz uma manga também, né? Basta você ajeitar na parte de trás, arrumar da melhor forma possível para você. E aí você vai ter um bolero, né? Um cachecol, uma gola com mangas, certo? Essa é a dica, digamos, de hoje. E para essa peça, eu vou utilizar este novelo de Color Poo. Como vocês podem ver, é um novelo gigante. Ele tem quase 30 centímetros de uma ponta a outra, que eu já medi. E para quem não conhece o Color Poo, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Bom, esse é um dos lançamentos da Círculo desse inverno, dessa temporada de frio que vai chegar aí, 2018. É um dos lançamentos, então vou utilizar este para nós fazermos essa peça. O Color Poo, ele é um novelo que tem 360 metros. Ele é um novelo com 200 gramas e o tex de 555,56. Ele é 82% acrílico, 18% lã. E as indicações de agulha para tricô são de 6 milímetros a 8, de crochê de 5 milímetros a 7, e a referência da cor aqui, a cor, é a 8663. Ok? Acho que é só isso para falar do fio. Tá? Eu gostei bastante de trabalhar com ele, é uma peça que você faz, esse é um fio que cresce rápido, principalmente porque você trabalha uma agulha mais grossa, então a tendência é que o seu fio renda mais também. Eu fiz esse bolero que vocês viram com apenas um novelo, mas lembrando que esse é o tamanho P. Eu uso P. Bom, as cores, gente, ele é um mesclado, como vocês podem ver, ele tem alguns tons aqui, acho que 3 tons. Vou contar aqui pra vocês. É uma mescla de 5 tons, pelo que eu contei aqui na minha peça. Pri, não achei esse fio, não tem na minha cidade, não chegou ainda no meu armarinho, ou na loja virtual que eu comprei não tem. Enfim, você pode substituir esse fio e utilizar o fio amiga também, que vai dar o mesmo resultado. Você pode fazer com a mesma agulha que eu vou utilizar aqui nesta peça. Lembrando que muita gente pode falar do preço, mas dependendo assim, se você for pegar, por exemplo, o fio amiga e ver a metragem dele, se você comprar 3 novelos desse, é equivalente a um desse. E a metragem fica aí pau a pau. Ok? Então, apresentação do fio feita. Eu vou utilizar uma agulha de 8 milímetros. Deixa eu ver se vai pegar aqui. 8 milímetros. Vou pegar o foco. Então, bem grosso mesmo para fazermos a peça. Fita métrica. E a medida que eu trabalhei foi de um ombro a outro e o tamanho do braço, ou seja, do ombro até o punho. Então, eu tirei a medida do meu braço até o meu punho, trabalhei primeiro a manga, fiz primeiro uma manga, depois vocês vão conferir todo o passo a passo aqui no vídeo, mas só para vocês terem ideia de como que funciona a peça. Então, nós começamos por uma manga. Então, nós começamos por uma manga, e aí depois nós fazemos aqui a abertura para as costas, seguimos para a outra manga. Bom, bem simples mesmo para fazer. E aí, a medida que você precisa é, na verdade, somente de um ombro a outro, que é a sua medida do ombro, para fazer a parte das costas apenas. E o iniciozinho aqui da frente, que é bem pouquinho, ele não cobre a frente inteira, ele só vem até aqui, certo? Então, assim, como que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu fio e vou trabalhar um cordão de correntinhas já fechado. Então, eu vou fazer um cordão de correntinhas que seja mais ou menos do tamanho do meu punho. E depois eu vou trabalhar e eu venho aumentando para fazer a abertura da manga, que é isso aqui. Então, a manga começa assim, fina, e depois nós vamos abrindo gradualmente para fazermos aqui, opa, ó, até chegarmos neste ponto. Então, nós vamos abrindo a manga. Então, eu aconselho vocês aí a tirarem a medida do seu punho, mas também depende do efeito que vocês querem. Se vocês querem, de repente,
a manga mais larga, enfim, depende também muito do resultado que você quer. Aqui eu quero ela um pouquinho mais, não justa, não apertada, não grudando, mas também não solta. Ali um meio termo. Então, aqui eu vou fazer um cordão de correntinhas que dê o tamanho de 16 centímetros. Faça o seu cordão, meça e veja se está do tamanho que você quer. Como vocês podem observar, eu fiz aqui 16 centímetros, que é o tamanho que eu quero, mas de repente para você pode ser maior, pode ser menor se você fizer para uma criança. Então, arrume aí o cordão para que ele não fique torto. E aí, nós vamos fechar e trabalhar aqui na primeira. Fechou aqui. Você pode colocar o braço para ver se vai entrar, ó. E aí, nós vamos subir duas correntinhas, porque nós vamos trabalhar meio ponto alto. Então, laçou, coloca na primeira correntinha e faz meio ponto alto. Laçou, vai na próxima e faz meio ponto alto. Laçou, meio ponto alto. As próximas carreiras vão ser todas de meio ponto alto, mas na próxima nós vamos mudar e fazer o ponto camelo ou ponto falso tricô, como você preferir aí chamar, às vezes você conhece por outro nome. E aqui nós já vamos fazer, digamos, a barra do nosso punho. Eu aperto muitas correntinhas, então por isso que fica difícil enfiar aqui. Chegamos ao final, prendemos aqui na correntinha que nós subimos. Subimos mais duas correntinhas. E aí, agora, nós vamos trabalhar a laçada de trás do ponto. Então, você vai olhar aqui, está o topo do ponto. Você vira levemente assim, você vai ver que tem esse caminho aqui, como se ele formasse um outro V aqui. Então, vocês vão inserir a agulha nesse V, pegar essa laçada e puxar. E faz um meio ponto alto. Ó, tá vendo? Ele tem outro fio aqui, ó. Só fazer meio ponto alto. Ó. Talvez na minha peça aqui no vídeo vocês não consigam ver, mas ó, a gente tem um V do topo do ponto. Você dá uma viradinha assim, você vai ver outro V. Insere a sua agulha dessa forma e puxa um meio ponto alto. E aí, você vai ver que ele já começa a dar esse efeito aqui. E aí, nós vamos seguir esse efeito por 1, 2, 3, 4 carreiras. Então, vou fazer isso aqui 4 vezes. Sobe mais 1, 2 correntinhas, laçou, vai lá naquele ponto V novamente, acima do topo do ponto, e continua fazendo da mesma forma, pegando nessa laçada que tem atrás do ponto. Ó, ponto V aqui, vou colocar. Atenção para você não pegar essa laçada aqui, não é essa. É a que fica atrás dessa aqui, ó. Que o meio ponto alto forma essa laçada. Então, esse aqui é o efeito, ó, segunda carreira. Então, eu vou repetir até fazer o quarto efeito desse ponto. Então, aqui nós já fizemos, então, 1, 2, 3. Aqui eu já faria a quarta. Na quarta, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, laço. E agora, nós vamos trabalhar da mesma forma, pegando na laçada de trás, porém, trabalhando ponto alto. Tá na laçada de trás, agora, nós vamos fazer ponto alto. Laçada de trás, ponto alto.
E assim nós formamos 1, 2, 3 e 4 carreiras de efeito. Continuar fazendo a mesma coisa. E a partir de agora, nós vamos trabalhar apenas carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Isso aqui é só para dar o efeito do punho. Caso você queira fazer mais carreiras, eu quero fazer 6, quero fazer 7, continue no meio ponto alto. E dessa forma, até você atingir a quantidade de efeito que você quer. Atingiu, a última carreira vai ser sempre feita em ponto alto, dando o efeito, mas a última carreira em ponto alto. Chegamos no final, prendemos com ponto baixíssimo. E agora nós vamos trabalhar 2, 3 correntinhas. Agora nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Que agora eu vou crescer essa peça até atingir aí o momento ou a altura. Eu vou fazer aqui até a altura do cotovelo. Mas de repente você quer começar a abrir sua peça antes, então você vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto até o momento que você chegar e falar assim: agora eu quero fazer aumentos. E aí nós já vamos chegar lá já. Lembrando que isso aqui é apenas uma amostra que eu estou fazendo para vocês dos pontos, apenas para vocês aprenderem aqui o início. Ok? Então, carreiras de ponto alto sobre ponto alto. E aí você vai fazendo até o tamanho aí que você quer, ou até você atingir aqui mais ou menos essa altura aqui do cotovelo. Então, agora nós vamos começar os aumentos, supondo que você já chegou aí, de repente você já chegou na parte que você precisa aí fazer os aumentos da sua peça. Então, agora você quer começar a aumentar. Primeira coisa, meça. Veja quanto deu. O meu aqui deu 13. Estou com 13 centímetros. Opa! Cai tudo. Ó. Ele ficou assim. Então, os aumentos você vai fazer da seguinte forma. Nós não vamos fazer aumentos a cada 10, nem a cada 15, nem a cada 5, nada disso. Nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas laçou. No primeiro ponto, vamos colocar 2 pontos altos. Pronto, aqui você já deu um aumento. E vai continuar, sem fazer mais aumentos, até chegar ao final da sua peça. Até o final dessa sua peça, não, da carreira. Até o final da carreira. Os aumentos, quando você chegar no momento em que você vai precisar fazer os aumentos, você vai precisar ser um pouco atenta. Por quê? Quando chegarmos nesse ponto dos aumentos, nós vamos precisar medir a cada aumento que nós fizermos, o quanto ele aumentou para saber se já chegamos no ponto que queremos, naquela altura do trabalho. Às vezes você abriu o suficiente ali acima do cotovelo e você quer trabalhar ali até chegar na cava. Quando chegar um pouquinho antes do tamanho da cava, de repente você ali vai querer aumentar algumas carreiras antes do final. Então, antes de alcançar o tamanho da cava. Então, nesse momento, você vai fazendo os aumentos. Então, são aumentos progressivos. Cheguei no último ponto aqui, vou fazer mais um aumento. Então, 1, 2. Pego aqui na correntinha, fechei com baixíssimo. Já levanto aqui, ó, 3 correntinhas. E aí, vamos medir novamente. Aqui ele se manteve, vamos fazer uma carreira sem aumentos. E nós vamos ver o quanto ele vai abrir. Então, aqui, como vocês podem ver, a peça já vai abrindo, apenas fazendo essas... Ó, já deu 16 centímetros. Então, assim, quando vocês quiserem fazer aumentos,
Vocês vão medindo e vão fazendo aumentos apenas no início e final de cada carreira. Aí faz uma carreira sem aumentos nenhum. Aí você fala, quero aumentar para 18 agora, ou para 17 centímetros, ou seja, vamos fazendo mais aqui no início. Então, os aumentos sempre vão ser assim. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem. Então, aqui eu tenho a manga que eu fiz e vim aumentando. Ó. Então, aqui eu vim fazendo, fiz o primeiro aumento e fui fazendo. E fui aumentando até o momento que eu achei que ficaria bom. Ó, eu fiz o último aumento aqui. Depois eu trabalhei 1, 2, 3 carreiras sem aumentos. Até o momento chegou, que eu vou explicar já o próximo passo aqui. Então, você vai trabalhar os aumentos gradativamente, de forma que sua peça vá abrindo, você vai medindo para chegar aí até a quantidade de centímetros que você precisa. Essa minha aqui, ela chegou a abrir aqui, na cava, deu 18 centímetros. Aqui, ó, no cotovelo. Deu 14, e aí, nós vamos abrindo, até dar o tamanho que vocês querem, ok? Agora, vamos ao próximo passo. Bom, gente, fiz a minha manga, vou medir para vocês verem o tamanho que ela está. 47 centímetros, que eu fiz de manga. Os aumentos, como eu falei, foram progressivos. Eu fui fazendo à medida que eu ia experimentando e vendo se estava da largura que eu precisava. Os aumentos aqui, ele chegou à base de 18 centímetros. Então, são 18 centímetros de frente e 18 centímetros de costas, digamos assim. E aqui, nós vamos trabalhar agora um cordão de correntinhas, no tamanho que, mais ou menos assim, de uns 10 centímetros, para fazermos as costas. Então, aqui eu já trabalho esse cordão de correntinhas e trabalho simultaneamente frente e costas, digamos que ao mesmo tempo. Então, nós vamos fazer um cordão de correntinhas. Atenção do ponto que você está fazendo aqui. Se precisar fazer com uma agulha maior, pode fazer com uma agulha maior, para que você não abra a peça depois que ela fique meio esquisita. Você pode fazer as correntinhas com uma agulha maior. Eu gosto de fazer assim, a base com agulha maior. Então, aqui eu aumentei 9 centímetros. Vou fazer aqui. Então, aqui eu fiz os 10 centímetros que eu precisava. Vou subir 3 correntinhas para trabalhar a carreira em ponto alto. Então, subo aqui, marco aqui, 1, 2 e 3, laçou, ponto alto. Vou seguir fazendo ponto alto até o final desse cordão e volto para mostrar como que nós vamos proceder no restante. Então, aqui eu cheguei na correntinha. E agora eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Ou seja, já estou aqui na manga, e aí eu venho trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até chegar novamente ali onde nós iniciamos o cordão de correntinhas. Aqui eu cheguei no final, tenho mais um ponto, eu trabalho nele também. E agora eu vou trabalhar o lado contrário que eu fiz as correntinhas aqui, então agora eu vou voltar trabalhando este cordão. Então, pego o primeiro ponto aqui e sigo fazendo em ponto alto.
A gente pega essa laçada que tem aqui. E vai trabalhando. Até chegar ali no final. Cheguei no final, vou subir 3 correntinhas. E trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu vou ficar com a fita métrica, pois eu preciso saber mais ou menos não, preciso saber a medida aqui da frente, que eu quero que essa parte cubra. E eu não quero que seja totalmente, ou seja, 20 centímetros da metade do meu busto, né, da parte da frente do meu busto. Então, eu vou trabalhar vai e vem, certo? Ó. Vou trabalhar vai e vem na peça toda até chegar aqui no final, onde eu vou subir novamente e vou trabalhar. E assim que eu tiver alcançado a medida que eu preciso, eu volto com a explicação. Bom, então aqui eu já fiz algumas carreiras. Eu fiz 8 carreiras. Mas eu poderia ter feito até 8 carreiras, não, minto. Fiz 9 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Mas aqui eu poderia ter feito até 12 centímetros, eu fiz 9. Mas eu poderia ter feito até 12, e aí ele ia cobrir bem aqui sobre o meu ombro. Mas aí acredito que o fio não vai dar. Então agora eu estou com a minha peça aqui dobrada dessa forma, porque eu vou trabalhar somente a parte das costas. Então agora eu vou marcar com o marcador o ponto. Então supondo que aqui é metade do meu ombro, eu vou deixar ele um pontinho pra frente. Vou deixar um pontinho pra frente. Eu posso até deixar mais, dependendo de onde ele vai ficar caído. Aí eu sugiro que vocês experimentem a peça pra ver se ele não vai ficar caindo, tá? E aí eu fiz assim. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar daqui até a marcação e vou ir e voltar. Sabendo que eu tenho 44 centímetros de um ombro a outro, e aqui eu já trabalhei 9 centímetros, então eu vou ter que fazer a conta para saber quantos centímetros eu vou trabalhar de costas, até que eu tenho que fazer outro cordão de correntinhas para chegar até aqui. Que aí eu vou fazer um cordão de correntinhas exatamente na mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui na frente, contando a partir da marcação, para que eu possa trabalhar novamente 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de frente, para depois vir e trabalhar somente a manga agora, finalizando o trabalho. Então, aqui onde eu fiz a marcação, eu paro, eu fiz o ponto alto onde eu coloquei a marcação. Vou subir agora 2 correntinhas, que eu já fiz uma aqui, então 3. Virou ponto alto sobre ponto alto agora. Ida e volta, até chegar na medida que eu falei para vocês logo no início do vídeo. Até que vai chegar o ponto que eu vou fazer novamente essas carreiras de frente e costas juntos. E já sigo fazendo a manga. Deixa eu levantar a câmera. Então, é isso. Nós vamos trabalhar agora ida e volta, ida e volta, ida e volta. Parte das costas. E aí, quando eu chegar na parte, eu vou fazer a frente novamente, eu volto pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Bom, gente, aqui eu já fiz um tanto, vocês vão olhar e vão falar, nossa, tá pequenininho. Mas não tá pequenininho. O que acontece? Quando nós vamos fazer a medida de um ombro a outro, nós medimos não exatamente na marca da cava, nós medimos um pouquinho mais para baixo. Então, quando nós formos fazer a medida aqui para saber quanto que a gente precisa, aonde nós vamos parar, no meu caso, a conta deu em 35 centímetros, ou seja, 44 centímetros de um ombro a outro, menos os 9 centímetros que eu fiz aqui. No seu caso, de repente, pode ser que você faça 10, 12, enfim, dependendo do seu tamanho, pode ser que você faça mais. E não tem problema nisso. Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer essa primeira parte aqui, vai medir. Mediu. Então, você vai subtrair pelo tamanho do seu ombro a outro
E nessa subtração você vai ter o resultado que você precisa trabalhar aqui, no total. Então, contando 2 carreiras para baixo, aqui tá a carreira onde eu comecei a fazer. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, contando dessa carreira, aqui, eu tenho aqui cerca de 34 centímetros. E eu precisaria de 35, mas isso pra mim não tem problema, 1 centímetro não vai me incomodar, 1 centímetro menor. Então, aqui a gente conta agora. Então, você alcançou o tamanho que você precisava, eu já medi, está no meu tamanho. Então, agora nós vamos contar quantos pontos nós temos aqui, até a marcação. Conta, e nós vamos reproduzir agora a mesma quantidade de correntinhas. Mas atenção, a sua tensão de ponto, você não pode apertar. Porque se você apertar essas correntinhas, vai ficar um lado menor que o outro, e aí não vai ser legal. Então, eu sugiro que vocês façam bem leve ou com uma agulha maior. Então, aqui eu peguei agora uma agulha de 9 milímetros, para quem chegou agora, eu estou trabalhando com uma agulha de 8 milímetros, mas para fazer o cordão de correntinhas, eu vou fazer com uma maior. Então, aqui 29 correntinhas. Então, eu vou contar aqui simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu vou fazendo o cordão de correntinhas, a mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui. Então, aqui eu fiz as 28 correntinhas, vou subir 3 e já faço aqui o primeiro, né, digamos, ponto alto. Vou no terceiro, no quarto aqui, e vou seguir fazendo ponto alto. Até eu chegar aqui, que eu volto para mostrar para vocês. Para quem tá chegando agora, ou de repente pulou a explicação do início do vídeo, por que que eu trabalhei esse cordão com uma agulha mais grossa e estou fazendo o ponto alto com uma agulha menor? Porque é o seguinte, quando eu faço o cordão de correntinhas, eu aperto muito. E aí, quando eu volto fazendo os pontos, a minha peça, ela abre. A minha peça fica tipo assim, ó. Ou seja, o cordão de correntinhas fica apertado e os pontos ficam assim, ó. Quando eu faço com uma agulha maior, não acontece isso no meu trabalho. Então, é por isso que eu trabalho dessa forma. Não são todos os projetos, às vezes eu consigo, né, com a agulha mesmo, que eu vou trabalhar a peça inteira, fazer a tensão certa, mas às vezes acontece. De um dia para o outro, a nossa tensão muda. Então, por isso que eu uso, digamos, essa dica para dar certo o trabalho e não abrir, porque tem gente que fala, nossa, eu fiz aqui o cordão certinho, na medida certa, e o trabalho abriu. E aí, aumentou, por causa disso. Ok? Ó, aqui já cheguei na carreira anterior, somente de ponto alto, e trabalho ponto alto. E aí, nós vamos repetir esse vai e vem, pela mesma quantidade de carreiras que nós fizemos do outro lado, assim que fizemos o cordão de correntinha lá no início. Então, na minha peça, eu fiz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras até a união aqui. Então, agora eu volto e vou fazer também 5 carreiras aqui. Então, já fiz uma, agora eu vou fazer mais 4, que é quando nós vamos voltar fechando a mesma quantidade de pontos tecidas aqui. E aí, nós vamos iniciar a cava, descendo e fazendo a diminuição, da mesma forma que nós fizemos os aumentos. Aí, gente, eu fiz aqui, ó, já aqui minha parte. Coloquei como se eu fosse costurar do avesso. Então, eu já contei do meu outro lado aqui quantos pontos eu tenho no cordão de correntinhas que eu fiz. Deu 13 pontos. Ó, deixa eu confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pontos. Então,
eu vou costurar 13 pontos aqui em ponto baixíssimo, em ponto alto. Porém, nós vamos precisar passar esse fio depois por dentro aqui da manga. Então, aqui eu já deixei meu fio, venho aqui no meu ponto aqui, ó, onde eu subi as correntinhas, pego o fio, passo por dentro, faço uma correntinha, viro, que pra mim fica mais fácil trabalhar assim. Pego ponto com ponto correspondente e sigo fazendo ou ponto baixo ou ponto alto. Ou ponto alto não, ponto baixíssimo. E aí, venho costurando e vou fazendo a união na mesma quantidade de pontos, que seriam, no caso, 13. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Aqui, 8, 9, 10, 11. Você vai ajeitando para ver se você tá pegando ponto equivalente, tá pegando os pontos certinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12 e 13. Porém, eu preciso passar agora esse novelo aqui pra dentro. Confere também se a mesma quantidade de pontos que você vai ter aqui nesta manga, você tem nessa aqui. É importante fazer essa conferência. Passe o novelo por dentro, por quê? Porque você está no avesso da peça, aqui é a parte da frente da sua costura. Então, nós precisamos passar este novelo aqui por dentro. Certo? Ó, passei e é só você desvirar a peça. E agora, nós vamos trabalhar em carreiras circulares, não é uma carreira espiral, são carreiras circulares que você vai trabalhar e carreiras circulares que você vai trabalhar, porém, iniciando e finalizando. Vamos nos atentar aqui ao seguinte. Aí, nós vamos olhar a manga que fizemos anteriormente, vamos olhar aqui. Então, aqui foi aonde eu fiz o cordão. Então, uma carreira aqui, ó, eu trabalhei ponto sobre ponto. Aqui, eu dei aumento, então, eu vou fazer uma diminuição. Aqui, eu trabalhei ponto sobre ponto, e aqui eu dei um aumento. Nessa carreira, eu trabalho diminuição. Que agora nós vamos fazer o contrário, caminho contrário. Aqui nós aumentamos e na manga agora nós vamos diminuir. E aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 carreiras, 8. Nós vamos olhar e ver aonde que nós temos o próximo aumento aqui. No próximo aumento, aí nós vamos ir trabalhando ponto sobre ponto. Onde tiver aumento, você vai fazer diminuição. Onde não tem, você vai trabalhar ponto sobre ponto. E assim sucessivamente. Eu dei uma embananada aqui, mas acho que deu pra entender. Vou recapitular. Vocês vão olhar a sua manga anterior. Vão ver aonde tem ponto sobre ponto. Carreira que tem ponto sobre ponto, você vai fazer ponto sobre ponto. Tem aumento nessa carreira? Na outra, você diminui. Aqui, ponto sobre ponto, aumento, diminui. Ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. E aí, você vai, tem aumento? Diminui. E assim, nós vamos conseguir trabalhar a mesma quantidade de pontos. Porém, é necessário que você conte quantos pontos você tem nessa manga aqui, para que fique certinho. Então, aqui eu subo 3 correntinhas. Então, aqui eu tenho 2 e 3, que aqui eu já subi uma. E venho trabalhando ponto alto para cada ponto da manga. Com o Color Pool, é normal essa mescla de cores aqui, porque nós estamos seguindo o novelo. Estamos deixando o novelo conduzir as cores aqui no caso. Eu poderia trabalhar ao contrário, eu poderia, por exemplo, ao invés de estar trabalhando essa cor aqui, eu poderia ter cortado o fio quando a cor alternou, ter passado para esse de fora aqui e ficado com a mesma composição nas mangas. Mas aqui eu vou deixar o fio
fazer o trabalho dele, porque eu quero ver a proposta do fio. Caso eu não goste, eu desmancho e refaço o trabalho. Mas é assim a nossa vida. Agora, nós vamos seguir fazendo aqui as carreiras. Eu vou fazer essa, eu vou mostrar a próxima na questão da diminuição. E eu já volto. Bom, aqui eu finalizei essa carreira. E como eu fiz aqui na outra manga, eu tenho na segunda carreira aqui, eu fiz aumento apenas em um lado, eu não fiz dos dois. Diminui, no caso, aumento aqui, eu fiz apenas de um lado, não fiz do outro. Então, aqui eu vou seguir o que eu fiz de aumento. Então, 1, 2, 3. Vou pegar o primeiro ponto. Faço um ponto alto sem fechar. Pego o segundo ponto e faço um ponto alto sem fechar. Fecho tudo junto. Já fiz uma diminuição e sigo fazendo em ponto alto. No caso, ali, como eu não fiz, eu não vou repetir nessa daqui, mas eu tava fazendo aumentos tanto aqui quanto aqui. Então, se nessa carreira aqui, na outra manga, eu tivesse feito um aumento desse lado, eu faria uma diminuição aqui. Como não é o caso, então eu não vou fazer. Mas nas carreiras que tiverem, você vai fazer exatamente igual a outra manga, porém, fazendo diminuição e não aumentos. Eu espero que a questão da manga fique clara. Se você ficou com dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo para vocês depois. Mas é uma diminuição apenas em ponto alto, é coisa simples, não é um bicho de 7 cabeças. E nas carreiras que eu fiz aumento na outra manga, eu diminuo nessa manga. Simples assim, carreiras que não tem aumento, trabalhamos ponto sobre ponto. Ok? Então, eu vou conduzir aqui a minha manga inteira, trabalhando ela, fazendo as diminuições que eu preciso, exatamente onde eu fiz os aumentos na outra manga. Quando eu chegar no final dessa manga aqui, eu mostro pra vocês como que ficou. Vai ficar igual a outra. Só que com cores diferentes, apenas isso. Preferi deixar o fio conduzir. É claro que se você estiver fazendo aí um trabalho, se o seu trabalho for com um fio que não é com essa mescla de cores, ou não, você não está utilizando o Color Pun, não tem problema. É você seguir fazendo aí, porque a sua preocupação aqui no caso não seriam as cores. Mas eu queria deixar aqui o fio fazer o efeito dele e a proposta dele, que é essa mescla aqui. Então, aqui eu já terminei mais uma carreira. A próxima aqui. Onde nós fazemos os aumentos nessa linha aqui da junção, é que nós podemos acompanhar os aumentos e diminuições de forma bem mais fácil, bem mais visível. Então, aqui, como eu já fiz uma diminuição, aqui a próxima carreira é ponto sobre ponto. Depois aqui, eu tenho 2 aumentos. Dá pra vocês verem. Vou colocar aqui. Ó, eu tenho um aumento aqui e eu tenho outro aqui. Então, nessa manga aqui, eu vou fazer diminuição no início e uma diminuição no final. E depois trabalho sobre ponto, até chegar na próxima carreira de aumentos, que eu vou fazer a diminuição da mesma forma que eu fiz aqui. Bom, gente, voltando aqui já com a manga toda pronta, já mostro o efeito pra vocês. Mas eu quero mostrar como que nós vamos fazer agora essa barrinha descendo. Que aqui nós subimos, normal, e aqui nós vamos descer. Não é que é um pouquinho complicado do que fazer no meio ponto alto. Na verdade, é o mesmo processo, porém, nós vamos pegar na laçada de trás do ponto alto. Então, eu vou subir apenas 2 correntinhas, porque aqui eu vou trabalhar meio ponto alto, para vocês terem ideia de como o fio já está no final. Então, vamos lá. Então, aqui, vocês vão ver que está o ponto alto, as correntinhas, e aqui tem uma laçada atrás, atrás do ponto alto. Ele tem uma laçada aqui. E é nessa laçada que nós vamos colocar a nossa agulha. Se você tiver alguma dificuldade, você pode usar uma agulha menor
para auxiliar que você pegue e insira a agulha aqui dentro. Então, faz um meio ponto alto. Então, aqui, ó, na laçada de trás, um meio ponto alto. Percebe que já dá o efeito. Eu vou tentar aproximar um pouquinho para vocês verem. Então, aqui, ó, laçou, vem aqui, tem aqui as correntinhas em cima, uma laçada aqui atrás, nós vamos inserir a agulha nessa laçada. No ponto alto, é esse trabalhinho aqui que vocês estão vendo. Então, se você precisar usar uma agulha auxiliar para que você consiga inserir a agulha, não tem problema. Quando nós fizermos essa carreira, já vai ficar melhor para puxarmos. Ok? Então, eu vou fazer o contorno aqui e volto. Quero só mostrar para vocês, caso vocês tenham problema para inserir a agulha, tiver muito apertado que vocês não conseguirem, vocês peguem uma agulha menor, vem na laçada, traz ela pra cá assim, ó. Ela vai ficar aberta, você vem e coloca a agulha tranquilamente e faz o meio ponto alto. Então, deu dificuldade, é só essa carreira. Na próxima já fica normal, exatamente como fizemos na outra. Vem, pega e faz o meio ponto alto. Ok? Só para mostrar para vocês. Bom, terminada essa carreira, sobe duas correntinhas, pega, e aí nós vamos trabalhar tranquilamente na laçada de trás da peça, de forma bem mais fácil, porque a laçada tá aqui, então você só insere a agulha e puxa. Bem mais fácil. Não rola aquela briga no ponto alto. E aqui nós já estamos fazendo a segunda carreira do ponto camelo. Eu conheço como ponto camelo. Alguns conhecem como falso tricô. Ou tricô no crochê. Ó, bem fácil, pega aqui, ó, na laçada de trás. Aproximar a câmera para vocês verem. Vocês vão observar que vai ter uma laçada aqui atrás, ó. Aqui é só inserir a agulha. E fazer o meio ponto alto. Então, eu vou trabalhar essa minha carreira. Ali eu tenho, nós vamos contar quantas carreiras nós fizemos, certo? Então, foram 1, 2, 3 e 4. Eu já estou na segunda. Então, eu vou fazer aqui mais duas, contar, ver se está tudo certo. E aí, finalizar o trabalho. Aqui na última carreira, eu troquei a agulha para deixar os pontos um pouquinho mais fechados. E dessa forma, eu já faço um ponto, assim, digamos, de acabamento. Porque nós começamos com um cordão de correntinhas. Então, os pontos na outra manga vão ficar mais fechados. Para que esse aqui também fique, você pode diminuir o tamanho da sua agulha. Ok? Bom, aqui eu finalizei. Vocês já podem perceber. A manga, fiz 1, 2, 3, 4 carreiras aqui, deixei os pontos um pouquinho mais fechados. Ó. Aqui, ó. Certo? Bom, gente, a peça ficou desse jeito, então, tá aqui mostrando pra vocês o resultado aqui das mangas. Se vocês quiserem fazer algum ponto de acabamento em retorno aqui, em volta, vocês podem fazer. Eu não vou fazer, porque o fio que eu tenho aqui, acredito não ser suficiente para isso, mas eu posso até tentar posteriormente. Se eu fizer, se eu tiver feito, eu aviso vocês, deixo aqui no box, na caixa de informações, e eu deixo vocês avisados se eu fiz algum ponto de acabamento não, se esse fio foi suficiente, mas acredito que não seja. Mas vocês podem fazer um acabamento em ponto baixo, usar uma linha, uma outra linha de cor similar para vocês fazerem algum barrado, alguma gola, ponto alto relevo, 1 por 1, enfim. Usar a criatividade de vocês aí para vocês
finalizarem da melhor forma possível a peça de vocês. Tá certo assim? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que essa peça seja muito útil para vocês, porque eu achei a ideia, assim, super bacana. Aí, trouxe para vocês aqui. E é isso, ok? Então, se vocês quiserem usar outro fio, podem usar também para fazer acabamentos. Então, aqui só o efeito da gola para vocês verem como é que ficou aqui da gola, não. De uma manga para outra, ele já dá um efeito, assim, super diferente, né? Dá um, digamos assim, ó. Ficou legal, eu gostei bastante e espero que vocês também tenham gostado. Então é isso, um super beijo pra vocês. Obrigada pra quem me acompanhou até aqui. Não esquece de seu curtir. Se não for inscrito, se inscreva. E até a próxima. Tchau!